Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Amém. Nosso desejo é que seja mais uma manhã abençoada na presença de Deus. A gente acabou de orar atrás ali, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã. Semana tende a ser corrida, tende a ser tumultuada, e esse é o momento que a gente pode acalmar o coração, ouvir da palavra de Deus, ouvir a voz dele mais uma vez e ser abençoado, amém? E especificamente agora a gente pode soltar nossa voz e cultuar quem Ele é. Por isso eu convido você a ficar de pé no seu lugar agora, que a gente possa cantar junto, que Ele venha a se reunir em nossa presença aqui, amém? Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. E estamos nós aqui, Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande
só, meu desejo é reinar de novo em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas do pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar de novo, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Ele é o nosso Senhor e é um prazer ter Ele reinando, um privilégio ter Ele reinando sobre nossas vidas. Amém, igreja? No início eras palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério da tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
venceste, morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Esse nome é nome de Jesus. Poderoso esse nome é nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado por essa manhã abençoada, Deus, a sua presença. O seu nome é poderoso e a gente louva quem o Senhor é, Deus. O seu nome é lindo e poderoso, Deus. Em teu nome que oramos nessa manhã, Deus. Amém. Pode sentar, igreja. Bom dia. Nós continuamos com a nossa adoração a Deus, agora através também dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Você que está nos visitando nesta manhã, não se sinta constrangido, a não ser que você o queira fazer. Mas este é um privilégio nosso que temos como igreja local. Vamos orar juntos. Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel para com cada um de nós, e nós expressamos hoje a nossa gratidão e a nossa adoração a Ti através das canções que cantamos, do louvor que procede dos nossos lábios, e também, ó Deus, através dos dízimos e ofertas, te dando, ó Deus, te devolvendo aquilo que vem das Tuas mãos. Nós entendemos que tudo vem do Senhor e por isso, ó Deus, somos gratos. Pai, oramos por sabedoria e graça na aplicação desses recursos, assim como também oramos, pedindo a Deus em nome de Jesus, que o Senhor abra portas para aqueles que precisam, ó Deus, de uma oportunidade de emprego, para que eles possam ter, ó Deus, também uma fonte de sustento. Mas obrigado porque o Senhor tem sustentado a cada um de nós. Mesmo em dias tão difíceis, nós vemos a Tua bondade para conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Nós também separamos esse tempo agora, antes de darmos continuidade ao culto, para conhecer pessoas que nos visitam pela primeira vez. E se esse é o seu caso, se você está aqui na Nova Aliança pela primeira vez num culto de domingo, nós queremos te dar um presente, mas para que a gente possa te entregar esse presente, precisamos ver aonde você está.
Então eu pediria, se você nos visita hoje pela primeira vez, que você ficasse em pé no seu lugar, só para que o pessoal da recepção pudesse te ver. Temos um senhor ali, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Assim que receber, pode sentar. Temos mais alguém nos visitando hoje? Ok. Então que hoje seja um domingo especial para o senhor. Obrigado pela sua presença aqui. Que Deus te abençoe muito. Tá? Se você tem uma igreja, leve o nosso abraço, o abraço da Igreja Nova Aliança. Mas se porventura é de Curitiba e está procurando um lugar, quem sabe, né, este possa ser o lugar que Deus tem para você, ficaríamos felizes em tê-los mais vezes aqui. Tá? Mas que Deus te abençoe hoje, em nome de Jesus. Joia, gente. É sempre bom estarmos juntos aqui e aproveitando que nós, né, estamos terminando praticamente esse momento de dízimos e ofertas, só para lembrar que se você normalmente dá dízimos e ofertas através da nossa maquininha, nós estamos por alguns dias sem a maquininha, tá? Então aí o caminho seria o Pix. Você pode então pegar essas informações depois ao final do culto, se você quiser fazê-lo assim. O QR Code também foi projetado, mas por esses dias nós ainda estamos resolvendo essa questão da maquininha. Então só para, se você faz através desse meio, por esses dias a gente está sem, mas depois nós comunicamos quando estivermos novamente com a maquininha, tá bom? Agora nós vamos ter os vídeos de testemunho de integração. Nós estamos praticamente chegando perto da nossa assembleia, depois nós vamos avisar sobre ela, e vamos ver mais alguns irmãos que estão chegando então para somar conosco aqui. Me chamo Ney, e o meu processo de conversão, ele aconteceu ali no ano de 2012, quando eu queria me casar. E então uma manhã eu escutei, né, acordei, coloquei um Fernandinho para limpar o apartamento e eu pedi uma esposa, né, para Deus, e descrevi para ele como eu queria que fosse a minha esposa, né? E ali, menos de um mês, né, eu tenho minha irmã que mora em Ourinhos, São Paulo, e aí menos de um mês ali eu fui para lá, tinha uma festa lá, e aí eu fui para lá e conheci a Kate. E aí, por que eu falo de processo? Porque quando eu a vi, a primeira vez que eu a vi, eu já falei para ela, eu vou me casar com você, né? Foi algo assim surpreendente. E aí nos casamos em 2016, né? Me batizei em 2015, nos casamos em 2016 na Metodista Central de Curitiba. Aí a gente passou a membrar lá, né? Que a gente morava lá perto, no centro. E aí em 2018 eu entrei para a Fidelis fazer faculdade de teologia e fui aluno do Rogério, do Santareno, e aí passei a gostar mais de andar com os caras, dessa linha teológica, né, que a Fidelis ofereceu, e aí vim visitar aqui a igreja, né, que o Santareno tinha nos convidado, e aí fomos frequentando a igreja e gostando da comunhão aqui. Olá, igreja, tudo bem? Me chamo Catiele Bacardi, ou Kate, ou Cate, como às vezes me chamam. Tenho 31 anos, sou casado com o Ney Júnior. O meu processo de conversão foi através da vida dele. Eu me batizei, entreguei a minha vida para Jesus em 2016, dia 4 de dezembro. E uma das mudanças, assim, principal que eu percebi foi que eu era uma pessoa extremamente nervosa, ansiosa. E quando você anda com Jesus, entrega a sua vida a Jesus, você vê que aquilo lá já não te pertence mais. Você já não fica mais ansioso, nada te estressa, nada te deixa nervoso. Você vive numa paz, numa calmaria. E, conforme o Júnior falou, a gente veio para a INA através dos professores dele, né? Do Santareno, do Misério, a gente começou a frequentar e gostamos bastante. E hoje estamos aqui, membrando. Olá, igreja. Eu me chamo Rebeca Kempis. Eu comecei a frequentar a INA em março de 2023. Eu sou de Monte Verde, Minas Gerais. Foi lá nessa cidade pequena, no sul de Minas, que eu cresci.
A minha igreja também era bem pequena, então a minha família sempre estava bem envolvida com a liderança e com os ministérios. Então eu cresci sempre ouvindo as histórias da EBD e sempre tendo conhecimento da Bíblia. Mas quando eu era pequena, eu lembro de ter muito medo da morte e eu tinha muito medo dos fins dos tempos. Quando o pastor falava na igreja sobre a volta de Cristo, eu ficava apavorada e eu não sabia o que ia acontecer porque aquilo era muito estranho. Numa noite eu estava muito apavorada por conta da morte, do fim dos tempos, e meu pai me pegou no colo e abriu a Bíblia comigo e mostrou versículos onde falavam como Jesus ressuscitou e como ele venceu a morte, e aqueles que são filhos de Deus não precisam temer a morte porque Cristo venceu a morte. Eu entendo que foi naquela noite que eu me converti, que eu entendi a verdade do Evangelho, mas eu ainda vivia uma vida medíocre, uma vida cristã medíocre. Foi num acampamento de verão do PV que eu estava tendo uma conversa com a minha conselheira e eu comecei a contar para ela que, por mais que eu soubesse das verdades da palavra, de que eu era pecadora, eu não conseguia enxergar essa verdade, que eu tinha falhas, que eu era pecadora. Então ela me aconselhou no versículo de 2 Timóteo 3,16, que fala que a palavra é viva e eficaz e que é boa para repreensão. E ela me disse que se eu vivesse por meio dessa palavra, eu ia conseguir enxergar quem eu era e por meio do sacrifício de Cristo eu conseguiria viver uma vida que fosse mais parecida com a de Cristo. Foi por meio dessa conversa que eu entendi que eu deveria dedicar um ano da minha vida para estudar a Palavra de Deus. Foi quando eu decidi ir para o CLD, em Atibaia. E foi depois desse ano, e por meio de conversas que eu tive com alguns amigos, que eu entendi que eu deveria dedicar mais um ano estudando a Palavra, dessa vez na Hungria. Foi um ano que também Deus usou para moldar o meu caráter e moldar o caráter de Cristo em mim. Depois desse ano eu voltei para o Brasil. Por causa de estudos, eu acabei em Curitiba. E foi por meio de amigos que eu fiz tanto em Atibaia quanto na Hungria que eu conheci a Ina. E é aqui que eu estou congregando desde o ano passado e é aqui que eu encontrei a minha família em Cristo. Legal, glória a Deus. Ney, Catiele ou a Rebeca estão por aqui nessa manhã? Não, provavelmente é mais a turminha do culto da noite. Mas são irmãos queridos também que estão chegando e nós louvamos a Deus, né, por isso que Ele tem feito, trazendo pessoas tão especiais para estarem conosco e somando juntos aqui. Agora nós vamos orar pela escola dominical e também orar por eles. E aí depois nós continuamos então com o nosso culto. Queria que você orasse comigo então nesse momento. Senhor, nós queremos te agradecer por pessoas tão especiais que o Senhor tem trazido a este lugar para somar conosco, ó Deus, para ser parte do corpo e para ser a expressão do teu reino, a partir aqui da nova aliança. Deus, e oramos por todos esses que já têm dado testemunho, Deus, por todos esses que têm feito integração, para que, Deus, em nome de Jesus, nós possamos, como igreja, glorificar o teu nome em todo o tempo. Que, ó Deus, possamos servir estas pessoas, ó Deus, com interesse de coração e com amor, e assim também como eles possam servir ao Senhor neste lugar. Deus, oramos também pela escola dominical, professores e alunos, pedindo a Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã, cada aluno e cada professor possa, ó Deus, aprender mais da Tua Palavra. Deus, oramos para que, ó Deus, a semente seja lançada e ela frutifique na vida de cada criança. Deus, oramos também por esse tempo, ó Deus, de ministração da mensagem. Pedimos que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, que o Teu Espírito Santo possa nos, ó Deus, conduzir nesse tempo, trazendo revelação da Tua parte para as nossas vidas, e que o Senhor use a vida do pastor Robson, ó Deus, tudo aquilo que ele se dedicou, estudou, mas também, ó Deus, a revelação do Senhor à vida dele, que o Senhor o use graciosamente nesta manhã, para trazer a mensagem do seu coração para as nossas vidas. E obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é um Deus que fala, e nós oramos para que possamos todos nós aqui estar atentos, com os ouvidos abertos àquilo que o Senhor quer falar, em nome de Jesus, amém. Amém, então a EBD pode se dirigir às suas salas. Você que precisa levar o seu filho, o leve e volte rapidamente. E pastor Robson, que Deus te abençoe.
Bom dia. Eu queria aproveitar para engatar aqui duas coisas que estava conversando com o Luiz Albuquerque essa semana, rapidamente, aliás, ontem. E a gente está sentindo assim que a nossa lembrança das cestas básicas caiu um pouquinho. Então, eu queria lembrar a você que talvez tenha esse compromisso, ou é muito importante que a gente tenhamos famílias. O compromisso sempre é feito por período de 3 meses, as cestas básicas do Alcançando Vidas. Eu quero sugerir para você botar no seu orçamento mensal. Quem sabe lá eu tenho feito assim, está lá na minha lista de despesas, está lá uma cesta básica. Ou mais, quando você achar que deve fazer, ou quem sabe meia cesta, com aqueles 99 centavos no final, 99, né? Se não me engano, no finalzinho, para o pessoal continuar servindo e abençoando, né? Porque sempre é feito com a pregação da palavra, para a gente não deixar cair, né, esta oportunidade. A gente, na época da pandemia, parece que havia uma sensibilidade muito grande com relação a isso, e a gente tinha, assim, muita gente contribuindo. E depois o tempo passou, mas as famílias com necessidade estão aí, né? E gente disposta aqui a ir ao encontro e dar uma oferta, de pregar o Evangelho. Seria muito legal que você pudesse fazer isso. Outra coisa que quero lembrar, e que só como testemunho, eu não sei quem está aqui que foi, não vou nem perguntar para não constranger. E quem perdeu o piquenique da semana, foi maravilhoso, espetacular, um dia delicioso. Deus abençoou a gente assim, deu uma chuvarada só na hora do almoço, aí só alguns aventureiros que saíram para o meio do negócio que tomaram um banho de chuva. Teve até algumas senhoras que tinham saído para caminhar, e elas, senhoras, voltaram bem molhadas. Mas depois parou e estava lá e estava bom, aquela pessoal sentado no gramado, com criança brincando. Cara, se você perdeu, você perdeu um baita dia. Tanto é que o povo que estava lá, já teve gente assim, tem que fazer 2 vezes, foi isso, né, Juba? Tem gente querendo fazer 2 vezes por ano agora, porque uma só não basta. Delicioso, o lugar está lindo, o lugar está... Quem não esteve lá no Betel nos últimos anos, estão assim de nota 10 mesmo, jardinagem, está bonito demais o lugar, né? Então você tem um dia delicioso, e a comida cá para nós, para quem gosta, tinha costela, estava bom demais. Você perdeu um baita de um dia se você não foi. Foi especial mesmo, tempo de comunhão, tempo de estudar a palavra. Tivemos amanhã um encontro o grupo todo, pudemos orar uns pelos outros, foi especial demais. Quero dizer mais uma vez para você, não perca essas oportunidades, elas são inestimáveis. Vale qualquer esforço e sacrifício você estar junto numa hora dessa. Amados, quero também lembrar, o pastor Flávio não está com a gente aqui, né? Mas nesta sexta-feira, a Perspectivas vai realizar um culto de ação de graças. Quantos anos são, Marcelo? 15 anos de movimento Perspectivas, que talvez alguns de vocês, a maioria deve saber disso, mas uma das igrejas, foram 2 igrejas basicamente que deram ponto de largada no movimento Perspectivas no Brasil. A PIBA, que é a primeira igreja batista de Atibaia, lá em São Paulo, e a nossa igreja. Nós temos o privilégio de sermos, digamos assim, os que ajudaram a dar o pontapé inicial no movimento hoje, que está aí alcançando todo o nosso país e alguns outros países, né? A pastor Santanena e a Beth têm levado esse movimento também, estão encabeçando muito desse movimento hoje em Angola. E é lindo, eu não sei, e Marcelo, números de Perspectivas, quantos é que tem no mundo, no Brasil aqui, tem quantas turmas? Esse ano foram 65 turmas esse ano. 3.500 alunos. Começou, temos a alegria de começar, estar parte desse comecinho aqui. Deus é muito lindo. E esse culto, então, de ação de graça na sexta-feira, eu acho que tem uma coisa especial que deve motivar você. Quem vai vir ser o pregador é o Cássio Silva, que foi preletor de uma conferência missionária nossa alguns anos atrás. Excelente pregador, um homem de Deus, inteligente, muito capaz, hoje responsável pela coordenação da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais, a APMT, no Brasil, e com missionários ao redor do mundo. Ele foi da equipe do Amanagé, foi o líder da equipe, ali onde Carlos e Fride trabalharam,
e já teve conosco, e vai ser muito, muito, muito bom. Eu só lamento que eu não vou estar, porque eu vou estar celebrando um casamento sexta-feira à noite em um outro lugar, então não vou poder. Então você que vier, você não vai me ver, nem eu nem a Mari, porque a gente vai estar no casamento. Aliás, os noivos não estão aqui, acho, né? Mas eles têm vindo algumas vezes de manhã, Milton e Carol, depois eu quero que vocês os conheçam, eles têm vindo muitas vezes pela manhã. Milton é doutor, ele é médico neurocirurgião e ela é advogada, estão se casando nessa sexta-feira, eu vou estar celebrando o casamento com eles, então. Muito bem, queridos, vamos falar com Deus, vamos pedir que Ele nos fale ao coração. Outros avisos depois, o pastor Marcelo vai trazer no final, mas eu quero pedir que Deus nos fale pelo seu Espírito a respeito de servir ao Senhor e servir com excelência. Pai querido, muito obrigado pela Tua bondade em todo o tempo. E como igreja, falo, Deus, por todos aqueles que estavam lá no nosso piquenique quarta-feira, como não ser muito grato ao Senhor, porque o Senhor nos deu esta oportunidade de convívio como família da fé, e um dia tão agradável, tão gostoso, do ponto de vista do clima, da comunhão, da refeição, de estar juntos. Pai querido, como o Senhor é bom com a gente. Muito obrigado, Pai, por nos ter dado essa oportunidade para nós. Mas agora eu quero orar, Deus, pedindo que o Teu Santo Espírito nos oriente e fale ao coração pela palavra. Temos tanto, Deus, que aprender de Ti. E quando a gente ora para a palavra do Senhor, eu te agradeço, porque ela é sempre viva, atuante, ela é essencial, ela é única. Não há comparação deste livro com nenhum outro livro sobre a face da terra, pelo grande diferencial que ela traz consigo. Ela não é opinião, nem a visão desta ou daquela pessoa. Ela é palavra de Deus. Por isso nós queremos olhar para ela com essa consciência, essa autoridade, esta abordagem humilde diante dela, porque ela que fala conosco, nos julga, limpa, purifica, alimenta, nutre e nos orienta. Obrigado pela santa palavra do Senhor, escrita pela obra do Teu Espírito Santo, usando homens santos de Deus, inspirados por Ti. Te agradeço, Pai, e agora, ao olharmos para ela, fala ao nosso coração, pois nós precisamos de Ti. Tenha misericórdia, Deus, purifica meus lábios, mente e coração, para que o Senhor possa ser totalmente livre para usar alguém que pode ser barreira de impedimento, mas pelo poder do Teu Espírito, purifica-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Domingo passado, à noite, eu estava compartilhando a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, e falava um pouco sobre a alegria de um prisioneiro. Se você não estava junto com a gente, você quiser dar uma olhada no YouTube, você vai encontrar a mensagem. Mas a carta de Paulo aos Filipenses tem marcas muito interessantes, e ela é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo passa esse sentimento de felicidade, de alegria, de gratidão. E é muito interessante ser uma carta com esse teor, porque possivelmente muitos de nós teriam muita dificuldade de escrever uma carta com esta perspectiva de alegria, se estivesse vivendo a condição que Paulo estava vivendo. Filipenses é uma das cartas da prisão. Paulo está preso. Preso provavelmente em Roma. Preso depois de um longo período de prisão. Provavelmente ele vem de 2 anos de prisão em Cesareia. Quando ele, no final da sua terceira viagem missionária, ele vai direto para Jerusalém. Lá ele é preso, depois levado para Cesareia. Cesareia ele fica preso por cerca de 2 anos. Depois de um tempo preso em Cesareia, Jesus aparece e ele diz: Paulo, não temas, porque você está aqui, porque importa que você vá testemunhar em Roma a respeito do meu nome. E assim ele vai sendo animado a perseverar, mesmo aprisionado. Depois que ele sai, e foi o nosso tema de nós compartilhar lá no nosso piquenique, foi os capítulos 27 e 28, que falam exatamente dessa viagem de Paulo, saindo desta prisão de Cesareia até chegar em Roma. São cerca de 6 meses, há um naufrágio, há uma série de circunstâncias impressionantes, como Deus vai guiando, conduzindo, apesar de muitos erros humanos. Paulo é vítima, e todos os
que estão naquele barco que vai naufragar, porque Deus usa Paulo para advertir que eles não deveriam seguir viagem, mas há uma teimosia, há uma insistência e há um naufrágio, mas Deus corrige esse caminho, Deus purifica, Deus guia até que ele chegue a Roma. E ali de Roma, ele acaba por ficar preso novamente. Portanto, nós podemos imaginar que essa carta está sendo escrita depois de 2 anos em prisão, depois de meio ano de viagem, seguida de um naufrágio muito terrível, onde eles quase perderam a vida, e talvez agora, depois de mais 2 anos de aprisionamento em Roma. Mesmo que a prisão em Roma seja uma prisão domiciliar, ainda é prisão. Paulo não é livre para caminhar onde quer que queira, mas ele tem sempre um soldado da guarda pretoriana acorrentado ao seu braço. E assim eles vão mudando em turnos esses guardas, e Paulo permanece preso, mas livre para pregar o evangelho, livre para escrever cartas como a carta aos Filipenses. Um homem aprisionado escreve uma carta com alegria. Quem de nós conseguiria fazer isso? A não ser sendo visitado e sendo cheio do Espírito Santo de Deus. É esse homem que escreve, por exemplo, no capítulo 3, versículo 17, e é capaz de dizer, e tem essa autoridade para dizer, algo que muitos de nós não conseguiria dizer. Quem de nós consegue dizer isso? Sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Difícil, não é difícil? Não é uma coisa difícil dizer, pode me imitar. Quer saber como seguir Jesus? Olha para mim. Segue meu exemplo. Só essa frase é para deixar a gente sentir desse tamanho assim, não é? Nossa. Pelo contrário, existe uma frase muito repetida por muitos cristãos, que é uma fuga exatamente desse tipo de confronto. O que a gente diz? Não olha para mim, olha para Jesus. Não é assim que a gente fala? A gente tira a gente da reta assim, daquela linha de... não. Olha para Jesus só, sabe? Não olha para Jesus através da minha vida. Que coisa, não é? Mas para poder dizer isso, com muito temor e tremor. Eu quero hoje trabalhar na nossa visão, que deixa-me usar só uma descrição, a mesma que eu usei semana passada, da carta aos Filipenses, só para você ter uma ideia dessa carta, se você não estava com a gente domingo à noite, nem assistiu depois. A cidade de Filipos está na Macedônia, é uma igreja que foi fundada por Paulo no final da segunda viagem missionária, Atos capítulo 16. Você vai encontrar, lembra quando ele tem aquela visão e diz assim, que ele quer ir para um lado, quer ir para o outro, ele está do lado da Ásia, e ali então, na Ásia Menor, e aparece numa visão dizendo, Paulo, passa a Macedônia, nos ajuda, o homem macedônio, e diz, passa a Macedônia e vem nos ajudar. É nesse momento na história que o evangelho sai da Ásia e entra na Europa. Quando ele vai se tornar agora na Macedônia, das primeiras cidades a ser visitadas é Filipos. E nessa cidade você vai encontrar logo a conversão de Lídia, há uma série de eventos muito interessantes que você pode acompanhar no livro de Atos, a partir do capítulo 16. Filipos é uma cidade da Macedônia, recebeu o seu nome de Filipe II, pai de Alexandre o Grande, que conquistou no quarto século a.C. Tornou-se colônia romana no 2º século. A segunda chamada as cartas da prisão, essas são as 4 cartas chamadas cartas da prisão, escrita pelo apóstolo Paulo durante seu aprisionamento em Roma, entre 60 e 62, ano do Senhor, ano Domini, ano do Senhor, escrita com o propósito de agradecer pelo cuidado dessa igreja para com Paulo, dar informações atualizadas do seu ministério, exortar a unidade e advertir contra os falsos mestres. No capítulo 4, ele vai citar que esses irmãos, inclusive, mandaram uma oferta para ele quando ele tinha necessidade. E por último, escrito aos cristãos da cidade de Filipos, igreja fundada por Paulo, sua segunda viagem missionária, está lá em Atos 16, 12 a 40, esse início da história. Servir ao Senhor com excelência é o meu tema de hoje. E eu quero lembrar que, semana passada a gente falou um capítulo inteiro, mas eu quero hoje voltar só para o começo desta carta. Em jornalismo, eu me lembro que no tempo de faculdade ainda, eu fiz um semestre de jornalismo, era uma matéria optativa. Em jornalismo, o jornalista, quando vai redigir uma notícia, o primeiro parágrafo, ele é extremamente importante. E o jornalismo atual, na época eu acho que eles usavam outro nome, até onde a memória vai, mas hoje em dia eles usam o lead. Em português, L-I-D, lead, mas vem do lead, de guiar, de liderar.
L-E-A-D do inglês. O lead, esse primeiro parágrafo, ele tem o propósito de dar um resumo, uma síntese de tudo que virá depois. Então, se você quer saber, porque isso é a forma de atrair a atenção do leitor de uma notícia, por exemplo. Ele lê o primeiro parágrafo, é sobre isto. Os próximos parágrafos são os desdobramentos e explicações da síntese que está no lead. E é muito interessante porque as cartas de Paulo, ela tem um começo que geralmente tem aquilo que é essência para apresentar o texto. As cartas são muito mais complexas do que uma simples notícia. Os temas teológicos abordados são inúmeros, muitas vezes, com desdobramentos. Mas é interessante que nesse lead de Paulo, das suas cartas, ele procura mostrar alguma essência daquilo que ele é, daquilo que ele faz, e como e em que espírito ele atua. E os versículos 1 e 2 de Filipenses é uma forma de lead, que apresenta esse ministério de um servo de Deus. E eu quero hoje compartilhar com você esses primeiros 2 versículos que dizem: Paulo e Timóteo, servos, aí em parênteses está a palavrinha em grego, de Cristo Jesus, a todos os santos, em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Servir ao Senhor é um privilégio. Mas essa palavra servo, ela sempre aparece no Novo Testamento, às vezes ligada nos lábios de Jesus, na boca de Jesus, com alguma palavrinha que vai junto. Por exemplo, você vai com Jesus dizendo, servo bom e fiel. Não é assim? Então, eu acho que se nós pensarmos assim em termos de servos, eu acho que você que veio aqui nessa manhã deve se ver em alguma extensão como um servo, né? Talvez por hábito ou talvez por questões culturais. É muito interessante porque dentro do catolicismo romano, a doutrina católica romana ensina que a missa é um ato de sacrifício. Essa doutrina católica romana não é uma doutrina bíblica. A Bíblia não fala sobre a gente estar na igreja para um sacrifício. Mas talvez você conheça a expressão de pessoas que usam isso muito, muito comumente na cultura brasileira. Já domingo, na hora da manhã, assim, ou chegando na hora do almoço, a pessoa vai dizer assim, já cumpri minha obrigação. Conhece essa frase? Já fui à missa ou à igreja. Esse sentimento de cumprir a obrigação é quase um sentido de já prestei o meu favor a Deus. Já fiz aquilo que é o esforço. Já sinto a consciência um pouco aliviada, porque já cumpri o meu papel. Estou bem com Deus, porque eu fui lá na igreja. É uma forma de, a gente entende isso que é uma forma de serviço, tanto que você conhece a expressão, o que é um culto em inglês? A expressão que eles usam em inglês qual que é? Um service. É uma forma de serviço. Tão interessante como isso pode contaminar, às vezes, a nossa percepção de ir à igreja. Serviço, servir a Deus. Perdemos a dimensão do privilégio da excelência da adoração, da alegria de estar. Como o salmista vai dizer em outro lugar, diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu me lembro, quando eu era criança ainda, talvez entrando na adolescência, domingo de manhã, aí você, o que um jovem gosta de fazer domingo de manhã? O que você acha? Dormir. É claro, eu também era assim. Aí meu pai chamava a gente para acordar domingo de manhã para ir na igreja. Ai, pai, tenha todo. E meu pai sempre dizia, nós temos um compromisso e nós vamos. E a palavra compromisso, ela ficava assim. Até descobrir a alegria, eu tinha que nascer de novo, nascer em Cristo Jesus. Quando você nasce em Cristo Jesus e você entende o que é o privilégio de, como família de Deus, adorar a Deus, aí você pode dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram,
E eu fiquei imaginando assim, deitado na cama, e o pai chamar: ei, vamos para a igreja, vamos acordar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Como é que vai a sua alegria? A gente vai chegando de manhã aqui, alguns chegam 10, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e meia. Eu já não sei se valia a pena a gente fazer culto, começar às 10 e meia, mas eu desconfio que alguns vão chegar às 11 se a gente fizer isso. Seria tão bom que você pedisse a Deus: Deus, restaura no meu coração a alegria de ir à casa do Senhor. Não por obrigação, não porque é um service, não porque é um serviço, não porque é um sacrifício, mas porque eu me alegro de adorar o meu Deus. Aí quando a gente começa a cantar, tem alegria. Quando a gente ora, a gente tem alegria. Quando a gente se abraça no final do culto, a fome não fala mais alto para sair correndo daqui, mas eu abraço alguém com alegria. Servir ao Senhor, e o tema hoje é servir com excelência. O primeiro ponto que quero destacar com você é as duas primeiras palavras, que são dois nomes: Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, e você vai encontrar geralmente Paulo sempre com alguém. Porque a ideia de servir ao Senhor é trabalho que se realiza em equipe, ou seja, não é um trabalho solitário, não é individual. Alguns de nós, e deixe-me usar a palavra servir, conectado com a ideia de adoração, serviço de adoração. Para que você não fique pensando que simplesmente mas eu não tenho nenhuma responsabilidade. Eu não sou da recepção, eu não abro porta, não acendo luz, eu não ligo o som, eu não acendo lâmpada, eu não tenho obrigação. Não, o serviço é a adoração. Esse é o serviço. Gosto muito de Ezequiel, quando uma mensagem, certamente a Mari vai lembrar, que nós ouvimos há muitos anos atrás, em Minas Gerais, no acampamento da Mocidade para Cristo, os filhos de Zadok. Lembra, né, Mari? Obrigado pelo pastor Ivênio dos Santos. Inesquecível, onde ele nos falava no texto que fala em Ezequiel sobre os filhos de Zadok que serviriam no templo, e eles não deveriam nem vestir roupas quentes demais, porque o trabalho deles não seria pesado, pois eles seriam a parte dos levitas, o clã dos levitas, que estaria na presença do Senhor em adoração. E o texto todo sinaliza: não é pesado, mas é não uma pessoa, não duas pessoas, não é eu sozinho, é a família de Zadok. Como é que vai a sua disposição de servir a Deus, sua vida de adoração? Sozinho? Solitário? A solidão não nos ajuda nem a manter nossa fé viva e nem a deixar que ela perdure por muito tempo. A solidão da fé e da adoração não é o perfil das Escrituras. Paulo, interessantemente, sempre busca alguém para estar ao seu lado. E ele tem sempre um grupo de pessoas. O nome dele está sempre na frente, o nome dele parece assim, parece que ele está sozinho. Mas eu não sei se a gente passou, por exemplo, agora lá no nosso piquenique com Atos 27 e 28. É muito interessante você olhar, porque Atos, você vai descobrir, escrito por Lucas, você vai descobrir no livro de Atos trechos que estão sendo escritos na primeira pessoa do plural. E 27 e 28 é um desses textos, onde quer dizer o seguinte: Lucas está junto. Lucas é náufrago, junto com Paulo. Essa ideia de estar juntos nos momentos bons, nos momentos difíceis, é a ideia que faz a diferença de ser equipe. Imagine Paulo passando por todas aquelas coisas e pode escrever, porque isso aqui é depois desses episódios todos. Mesmo na sua casa, onde ele está aprisionado em Roma, ele tem companheiros na fé. Timóteo está com ele. E é tão interessante isso. Você, quando está passando por momentos difíceis, pense nisso.
Você precisa de gente ao seu lado. Não fique só. Esses dias eu estava falando sobre outra pessoa, viver numa situação meio de depressão. É como as pessoas que se colocam dentro de um poço. Mas não só entram num poço, eles botam uma tampa por cima. Não querem ser vistos, não querem que ninguém pergunte, não querem que ninguém fale nada, não querem que ninguém diga nada, não querem ver ninguém. E ali, o poço escuro vai consumindo a nossa alma. Como servir ao Senhor quando a gente está vivendo assim? Mas você pode dizer, eu não tenho força nem energia para sair disso. Por isso mesmo você precisa de alguém. Servir ao Senhor é coisa para fazer junto com alguém. Não se esconda, não fuja, não tenha pressa. O seu almoço de hoje não vai queimar porque você não deixou no fogo. E se você demorar meia hora a mais para comer, o que você vai ganhar na comunhão é mais precioso do que sua soneca que virá depois daquela refeição. Eu e você precisamos de comunhão. Servir ao Senhor é coisa de família. Em segundo lugar, o texto continua e vai dizer que servir ao Senhor é trabalho para verdadeiros servos. A palavra douloi é a palavra que está assim no grego nessa coisa, mas vem da palavra doulos, que é um servo, que era um escravo. E Paulo engloba Timóteo, seu parceiro, e diz: nós somos servos do Senhor Jesus. E é muito interessante porque a escravidão no Império Romano, ela não é essa visão da escravidão do contexto da história do Brasil. Para ser um escravo, ele teria que ser nascido em uma família de escravos, teria sido ou possibilidade de também ser conquistado em um avanço militar, ou seja, foi conquistado porque foi tirado de um povo e levado cativo. Ele podia, e aí sim se assemelha um pouco aquilo que a gente viu no próprio nosso país, comprados em leilão por um preço. Mas era também uma decisão de livre escolha. Ele decidia se tornar escravo. Mas a visão de escravidão, ela é completamente diferente. Porque o escravo era uma forma de trabalho, de serviço. Aliás, muito interessante, porque dava uma estabilidade no emprego muito maior que certas situações hoje em dia. Ele podia realmente viver na casa do seu senhor. Ele decidia por isso. Mas tem uma coisa muito interessante também na história dentro do Império de Roma, que talvez valha a pena a gente refletir sobre isso. E acho que ela tem um reflexo no nosso andar com Deus. Um escravo de alguém muito importante era alguém mais apreciado na sociedade, mais respeitado na sociedade do que uma pessoa livre, comum. Imagine o que era ser um servo e um escravo do próprio imperador. Ele não era um qualquer. Sabe de quem Paulo e Timóteo são servos? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Você consegue imaginar servir ao Senhor com excelência, com esse espírito de servo, de escravo? Não de qualquer um, mas do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E o que significa ser servo desse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? É que a minha vontade está subjugada à vontade do meu Senhor. É que o destino da minha vida é determinado pelo meu Senhor. Meu futuro está decidido pelo meu Senhor. Significa que eu fui comprado, sim. Isso quer dizer que não pertence mais a mim, mas pertence ao meu Senhor. E interessantemente, comprado, mas ainda de maneira muito quase paradoxal, por livre escolha. Pois um dia eu entreguei minha vida a Cristo.
Você consegue imaginar o privilégio que é eu e você sermos escravos do Senhor Jesus? Você consegue dimensionar que privilégio e que coisa rica é ter o seu futuro, o seu destino colocado nas mãos daquele que é onisciente, daquele que é onipresente, daquele que é onipotente, daquele que pode todas as coisas e conhece o dia da manhã que você não conhece, que pode nos encaminhar numa direção de vida com a sabedoria e com o amor inigualável. Você consegue imaginar o que é ter sua vida nas mãos de um Senhor assim? Desse tão ousado amor, como a gente canta, que entregou sua vida por nós e que nos ama a ponto de dar sua vida por nós. Servir ao Senhor com excelência é trabalho para verdadeiros servos. Você é um desses. Como é o seu compromisso de servir ao Senhor? O quanto a sua vontade individual rivaliza com a vontade do Senhor? O quanto você briga para obedecê-lo? Às vezes a nossa briga não é uma briga de confronto diretamente, mas é aquela briga de quem tenta se fazer surdo para o que o Senhor diz. Já falei isso de outra vez, mas talvez você vai lembrar. Aquela coisa infantil de fazer assim, fechar o ouvido e fazer lá, 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 porque eu não quero ouvir o que o Senhor está falando. Alguns de nós, às vezes, estamos assim na igreja. Quando a palavra de Deus é pregada, ensinada, desafiada, a gente faz assim, lá, 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 não quero ouvir, não quero ouvir, não quero ouvir. Porque se eu der ouvidos, o que eu vou fazer com isso? E é interessante como a gente pode simplesmente sair do momento de comunhão tão gostoso. A gente sai ali, se abraça, se conversa e tudo que a gente ouviu vai ficar de lado. Mas pergunta para você, há quanto tempo você está vivendo? Há quanto tempo você está vivendo com os ouvidos tambados e fazendo lá, 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 fazendo o que você quer, e a voz do Senhor está lá escondida lá atrás e você não quer ouvir, não quer ouvir, não quer ouvir. Você cancela, a expressão cancela acho que é bem clara para nossos dias hoje, né? Cancela todas as vozes que ecoem a voz do Senhor. E abre um canal de comunicação com todas as vozes que parecem mais agradáveis para o seu coração. Não é assim que a gente faz? Nós que temos essa oportunidade como pastores, muitas vezes dissemos, as pessoas às vezes nos procuram para conversar e trocar uma ideia. É muito interessante o que acontece. Pastor Juba, pastor Marcelo, Tiago, não viu o Tiago, eu sei que está lá o Tiago, o pastor Tiago está aí também, pastor Vitor, nós temos as mesmas experiências, pastor Santareno. É muito interessante. Tem pessoa que conversa com um de nós, não gostou do que ouviu, marca para falar com outro pastor. Eles migram, buscando alguém que vai dizer o que eu quero ouvir. Me vem à mente, claro que não vou falar, mas me vem à mente algumas pessoas. Eles foram migrando assim, um para um. Aí de repente um de nós assim, puxa, fulano de tal me procurou. Falei, o que ele foi te falar? Foi sobre isso. É? Pois é. Sabe o que eu disse para ele? Eu disse isso. Aí eu falei a mesma coisa. Então já espera que ele vai procurar outro. Dito e feito. Já ele agenda com outro. E se ele não achar aqui, ele muda de igreja. Até achar um pastor que fale o que ele quer ouvir. Tem uma pessoa que me vem à mente que fez exatamente isso. Muitos anos atrás, eu me lembro de um que estava se divorciando da sua esposa sem nenhuma justificativa plausível para aquilo. E ele migrou.
Só que os amigos dele que ele tinha diziam para ele: não faça isso. Você devia buscar sua esposa e se acertar. Um dia, ele me procurou e disse assim: eu quero dizer para você que estou mudando para a igreja, estou indo para uma outra igreja. Eu falei: por que você está indo para outra igreja? E ele me disse assim: porque esta igreja não apoia um divorciado. Eu falei: o que você quer dizer com isso? Não, não apoiam. Eu falei: você está dizendo que a gente não concorda que você se separe da sua mulher? É isso mesmo. Pois é, você está errado mesmo. Porque o teu caminho é acertar a tua vida com a tua esposa. Mas na outra igreja ninguém conhece ele. Ele não tem história. Então ele chega lá, é um visitante, as pessoas cumprimentam, abraçam, mas ninguém vai dizer para ele: escuta, cadê a tua esposa? Que história é essa de estar separado? Como ninguém sabe a história, ninguém vai cobrar nada. Lá é melhor, né? Porque não tem uma voz falando. Um verdadeiro servo entende que a vontade do seu Senhor é maior. Em terceiro lugar, servir ao Senhor é trabalho e dedicação como família. E agora Paulo bota não somente essa ideia de equipe, mas ele amplia esse laço. Porque a palavra, quando ele usa todos os santos, e ali eu botei a palavrinha grega hagios. Porque a palavra hagios, ou hagioi, tá? Acho que no texto desse texto especificamente, o grego tem sempre as terminações diferentes. Quem fala alemão sabe como é que fica essas declinações de frase, que no português nós não usamos, mas o grego tem. E a ideia de hagios é a palavra santo, no sentido separado e dedicado para. Essa é uma compreensão muito parecida com a primeira, ou a anterior, do servo, mas a ideia de entender que você foi separado para o Senhor, você pertence a Ele. E agora Paulo fala para a igreja, olha para a igreja como esse povo de Deus. Por isso que a ideia de unidade, por isso que a ideia de equipe, por isso que a ideia de corpo e família, ela tem que estar em nosso coração. Porque quando você olha para trás, para o lado, quando você olha e compreende as pessoas, sabe quem são as pessoas que estão do seu lado? São a família de Deus, que foram separados para Ele. Pô, mas não vou muito com a cara daquele cidadão lá. Não tem problema, você pode aprender a amá-lo, e não necessariamente você precisa viver abraçado com ele, mas ele é filho de Deus, família de Deus, que eu tenho que aprender a respeitar, me relacionar, apoiar, abraçar, conversar, cumprimentar, na medida do possível. A todos os santos, servir ao Senhor é trabalho de dedicação como família. Portanto, essa ideia de ser desigrejado, você conhece a expressão? Porque ela foi muito usada ultimamente, e muitas vezes, inclusive algumas pesquisas de censo, especialmente Estados Unidos fala muito disso, usa muito essa expressão, mas no Brasil também, e o censo hoje identifica cristãos que não estão comprometidos com a igreja. Deixe-me dizer que o cristão que não tem igreja, é muito questionável dizer-se cristão, porque ser cristão implica em entender-se separado como família para o Senhor. Tudo isso tem a ver nesta lógica da ideia do doulos. Eu sou servo do meu Senhor, e na casa do meu Pai, tem muitos servos, e eu sou um deles. Não melhor que outro servo, não diferente do servo, mas também servo do Senhor. E o que está do meu lado é servo do Senhor. E aquele irmão chato é servo do Senhor. Aquele irmão antipático é servo do Senhor. E eu preciso respeitá-lo e amá-lo como tal. Em quarto lugar, servir ao Senhor, o texto diz, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. É interessante que Paulo, essa igreja deve ter uns 10 anos mais ou menos nesse momento de que ela foi fundada. Ele já tem instituído, a palavra bispo não tem a ver com a ideia de bispo que a gente conhece hoje. Tá? No tempo dessa carta foi escrita, nesse tempo, dos primeiro século da história da igreja, a palavra bispo, ela é sinônimo, ela é igual a pastor, ancião, é a mesma, e presbítero.
Essas palavras são sinônimos. Portanto, a gente podia chamar o bispo Marcelo, o bispo Tiago, o bispo Juba, o bispo Santareno. Não ia fazer diferença. Hoje, se dizer, o cara é bispo, o cara está, né, um degrau acima. Aqui é igual. Tá? Então não tem essa ideia de você pensar em bispo nesse sentido de uma superioridade. Mas é uma coisa que acabou entrando na história da igreja, que é a construção de uma hierarquia com caráter espiritual de maneira exagerada. A ideia do clero e dos leigos, ela não é uma ideia sadia do ponto de vista da Bíblia. Essa ideia que é muito usada, inclusive dentro do contexto cultural brasileiro, que tem a sua influência mais forte, é o catolicismo romano, ainda é predominante na nossa cultura, é dessa hierarquia eclesiástica que significa uma autoridade que, então aquela coisa de beijar a mão, beijar o anel, sabe a coisa errada toda assim? Ela não cabe. Pelo contrário, a reforma foi uma das coisas que a reforma foi resgatar, foi o sacerdócio universal de todos os santos, de toda a família de Deus. Quem é sacerdote hoje? Todos nós, na presença de Deus. Essa expressão sacerdote, ela não é muito boa de ser usada quando se refere para o pastor. Ela está tão ligada à nossa cultura, que, por exemplo, a gente quando declara imposto de renda, quando eu declaro, e os pastores aqui têm que fazer isso, né? Quando eu declaro imposto de renda, quando você vai naquela categoria de profissão, o nosso código no imposto de renda é sacerdotes ou membros de ordem religiosa. Então, para o governo eu sou um sacerdote, né? Mas essa palavra é uma palavra muito complicada, porque se eu fizer a conexão com o sacerdócio do Antigo Testamento, ele é um mediador que apresenta o povo, a assembleia, o povo de Deus diante de Deus. Então é ele que faz a mediação do sacrifício, é ele que oferece o sacrifício, é ele que vai, o sumo sacerdote que vai ao Santo dos Santos, à presença de Deus, ele é um mediador. O sacerdote faz essa mediação entre o povo e Deus, e o profeta fazia a mediação, Deus falando com os homens. Ele faz a outra via. Esse é o papel do profeta. Mas essa ideia do sacerdócio, ela é absolutamente quebrada. A gente cantou aqui, o véu tu rompeste. Lembra a história do véu? O véu foi rasgado, lembra quando Jesus morreu na cruz? Porque o véu é que separava. E Jesus é o sumo sacerdote que entra definitivamente uma vez por todas e nos convida como filhos a irmos à presença de Deus por causa de Jesus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. E agora, por causa dele, nós somos, todos nós. Às vezes eu vejo um cara falar assim, eu preciso do Ministério do Louvor porque eu sou levita. Meu amigo, levita é todos nós. O levita é o povo sacerdotal. O sacerdócio universal dos santos. Mas eu gosto quando o cara fala essas coisas, porque eu sempre pego no pé dele e falo assim, você sabe o que o sacerdote fazia? Não, eu gosto de cantar louvor porque eu sou levita. O levita cuidava do templo, sacrifício, do sangue. Você não limpar aquela sangarada toda? Levita tinha que trabalhar lá. Então, se é levita, está aqui uma vassoura. Vai lá cuidar, vai limpar a igreja. Ué, o levita não tem que servir no templo e cuidar do templo? Vamos cuidar. Vamos trabalhar. Vamos subir, trocar lâmpada, vamos fazer tudo o que for preciso. Esse seu ministério de levita. Nós todos agora participamos desse sacerdócio. Mas a ideia não é anárquica. A igreja trabalha dentro de uma visão, de uma hierarquia funcional. Bispos, ou seja, essa palavra está ligada às pessoas que tinham um ministério essencialmente de pregação, de oração. É o que nós temos lá em Atos capítulo 6, lembra da instituição dos diáconos? Quando tem que distribuir o pão nas mesas das viúvas de origem grega, da igreja, origem judaica. E aí os discípulos dizem assim, não é correto que a gente deixe de pregar e orar, estar à frente da administração da igreja da palavra para servir as mesas. E são instituídos então 7 diáconos. E esses diáconos,
Eles são pessoas que devem, não é um trabalho simples assim, no sentido de características do seu trabalho. Diz assim, deve ser homens cheios do Espírito, de sabedoria, cheios da sabedoria de Deus. E para o texto deixar claro que é assim mesmo, logo em seguida Atos vai relatar a ação de Filipe. Lembra de Filipe pregando o eunuco etíope? Esse é um diácono. Prega a palavra, evangeliza. Não quer dizer que não, mas há uma questão funcional. Por que esse ponto é importante para nós? Domingo que vem nós temos a Assembleia. E a Assembleia da Igreja, nós vamos estar referendando, escolhendo, determinando, por decisão da maioria, pelo apoio da maioria, quem serão os líderes dos ministérios da Igreja para os próximos 2 anos, próximo biênio 25, 26. Talvez que eu falo esse número eu me assusto. Nós já estamos em 2025, como a história corre, né? Outro dia, os mais velhos aqui, vocês lembram do ano 2000? Nossa, 2000. Aqui nós tivemos um culto de ano novo, nós tínhamos um pessoal que trabalhava na parte de informática aqui do HSBC na época, que estava de prontidão por causa do bug do milênio. Os mais velhos lembram dessa história, né? E todo mundo, como é que vai ser quando virar? Vai dar uma confusão, pode dar uma confusão nos sistemas de informática do mundo, por causa do bug do milênio. Não aconteceu nada, virou 2000, 2001 e estamos aí. Né? Mas assim, já 2025, meu Deus, está passando tempo rápido demais. Mas nós vamos estar escolhendo pessoas que vão trabalhar dentro de uma hierarquia funcional. Por que é importante entender essa hierarquia funcional? Porque ela não é constituída de um posicionamento de pessoas que são infalíveis. A Igreja Católica Romana construiu, através dos séculos, certas coisas que se transformaram em verdadeiras armadilhas. No século XIX, o Papa, que estava à frente da Igreja naquele tempo, querendo se fortalecer politicamente, ele lançou a proposta de um dogma, chamado dogma da infalibilidade papal. Isso quer dizer o seguinte, o Papa, quando fala ex cátedra, ex cátedra, quer dizer da cadeira, por isso que é o cara assim, catedrático, né? Ele da cadeira, e aí usa a expressão, da cadeira de Pedro, do trono de Pedro, junto com o seu colégio de cardeais, edita uma bula papal, ele não erra. Eu digo que isso é uma armadilha, porque depois que falou uma coisa, como é que volta atrás? Muitos têm questionado a própria ação e os posicionamentos da Igreja Católica Romana de uma parte, pelo menos uma grande parcela do catolicismo, no período da Segunda Guerra Mundial, quando a princípio teria apoiado o nazismo e seus primeiros passos. Mas como é que pode acontecer isso? E foi interessante porque, se não me engano, foi Bento XVI, um dos últimos papas, que fez uma declaração pública de pedir perdão pela atitude da igreja no período da Segunda Guerra Mundial. Ele que era de origem alemã. Ele era alemão. Como é que pode pedir perdão se o dogma é de infalibilidade? Como é que alguém infalível pode errar e ter que pedir perdão? Bispos, pastores, líderes não são infalíveis. Não são autoridades inquestionáveis. Há de se admitir que sim, Deus levanta pessoas para a liderança, e essa liderança deve ser entendida porque Deus, se os coloca nessa posição, preferencialmente a vontade de Deus estará sendo ali transmitida. Portanto, quando escolhemos pessoas para liderar ministérios em nossa igreja, seja que área for, estamos entendendo que funcionalmente estamos colocando e sendo dirigidos a termos pessoas que estão nos guiando a nossa igreja nos próximos anos que vão pela frente. E é com temor e tremor que as pessoas devem assumir as suas posições. Mas não é uma autoridade espiritual inquestionável. Nem estão mais perto de Deus do que qualquer outra pessoa. Pois o sacerdócio é universal e o único mediador não é o pastor da igreja. O único mediador é Jesus Cristo. Continuando, em quinto, sirva ao Senhor com excelência, trabalho que anseia por repartir o cuidado amoroso de Deus. Veja o que diz o texto, diz assim, graça a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Graça é favor imerecido, não faz para merecer. E a salvação nós não fizemos para merecer.
E o perdão dos pecados não fazemos para merecer. As bênçãos que vêm sobre nossa vida, e você pode contar muitas bênçãos, e você, quanto mais tempo de história você tem, andando na presença de Deus, mais história você tem para contar de graça sendo derramada na sua vida. Mas o que isso também deve nos lembrar, é que nosso serviço ao Senhor significa olhar com graça para quem está em nossa volta na família. Servir com esse espírito de servo, que serve alguém que nem faz por merecer. Nossa, mas tem a dó, aquele cara não faz por merecer nada. Mas ainda assim, graça é para ser experimentada, é para ser exercitada nos nossos relacionamentos. E por último, chamo sua atenção, por último não, penúltimo, que também o texto diz, e paz a vós outros. Graça e paz. Paz, a palavra Irene, é a palavra que denota prender junto, amarrar junto, comunhão. A paz na família de Deus não é que a gente parou de brigar, não é que a gente não está se criticando mutuamente, mas é que você está andando junto. Comunhão com Deus não é, eu não estou de mal com Deus, não tenho nada contra Ele, eu acho que Deus não tem nada contra a minha pessoa. Não é isso, é andar com Deus. Essa paz não é tratado de paz. O mundo fica ansiando, por exemplo, que haja paz no mundo. E a paz do mundo que a gente espera, por exemplo, hoje nós temos 2 grandes conflitos, os principais. Você vai encontrar Ucrânia e Rússia, e você vai encontrar na faixa de Gaza, Israel com relação a Hamas e com Hezbollah no norte com o Líbano. São os principais conflitos. E o mundo fica esperando que haja um tratado de paz, mas esse conceito de paz não é o conceito das Escrituras. Porque a paz nesta visão é que simplesmente que eles parem de matar uns aos outros. E se isso acontecer, eles dizem assim, graças a Deus estão em paz. É um pouco mais profundo que isso. Esta paz com Deus não é somente a não agressão, é andar junto. Tudo bem, eu estou lá na igreja, não tenho mal, não estou de mal com ninguém, não sei o quê. Não é isso, não é isso. É andar juntos. Servir ao Senhor é trabalho que anseia. E a gente serve ao Senhor nessa expectativa de ajudar as pessoas a ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. É lutar por isso, é se envolver por isso. É quando você participa e você organiza as coisas, você se preocupa. Por exemplo, Café dos Homens, sábado que vem, certo? Café dos Homens, sábado que vem. Aí você pode pensar assim, não estou com vontade, estou com vontade, não estou com fome, estou de dieta, não vou comer muito, então acho que não vale a pena. Não é esse o critério. É pelas pessoas que você vai encontrar, é pelos visitantes que virão, é as pessoas que você pode ajudar, pelo seu testemunho e o seu convívio, ajudar esta pessoa a estabelecer comunhão com Deus, se relacionar com Deus. Se nós entendemos que a nossa participação, nossa presença, não é para se autossatisfazer, mas para agradar o nosso Senhor, então eu entendo que meu compromisso é fortalecer os laços e ajudar aquele que é perdido, que não conhece Cristo Jesus, a encontrar Jesus. Servir ao Senhor com excelência. Não é só bater ponto na igreja. A gente podia botar um relógio ponto ali, e você diz assim, bate o cartão e diz assim, já fui. Cumpri minha obrigação. Não. Você tem um trabalho a ser feito. E o seu trabalho é estabelecer pontes reais entre pessoas e essas pessoas com o Senhor. E concluo dizendo que servir ao Senhor, esse trabalho por excelência, é anunciar uma mensagem cristocêntrica e do Senhor Jesus Cristo. Assim, esse lead de Paulo vai sendo fechado. Ao botar as cartas na mesa, o servo do Senhor que escreve essa carta é um servo comprometido com excelência. E aquilo que coroa a excelência desse serviço
que não faz dele um serviço humano, nem um serviço humanitário, nem um serviço de uma ONG, nem um serviço de uma organização qualquer de auxílio de recursos humanos. É esta a perspectiva. Cristo é o centro desta palavra. Jesus Cristo é o centro de tudo que fazemos, de tudo que a gente realiza, das motivações, dos nossos empreendimentos. Jesus é o centro, porque Ele é o Senhor. E eu e você somos os seus escravos, servos, que só temos importância e relevância à luz de entendermos que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é aquele que governa a nossa vida. Resumindo, é isso que a gente olhou hoje. Servir ao Senhor com excelência, trabalho que se realiza em equipe para verdadeiros servos, de dedicação como família, dentro de hierarquia funcional, de repartir o cuidado amoroso de Deus, de levar outros à comunhão com Deus, de anunciar uma mensagem cristocêntrica. E agora eu pergunto para você, para a gente orar, encerrando esse tempo de reflexão. Se o Senhor tivesse que falar sobre você, Ele diria: você é um servo bom e fiel. É o que o Senhor diria? Você não precisa lembrar os 7 pontos necessariamente. Mas talvez você possa olhar para um deles nessa manhã e dizer assim: Senhor, aqui eu preciso que o Senhor mude meu coração. E eu quero convidar você, quem sabe escolher 1 ou 2 pontos. Mas feche seus olhos e por alguns segundos fale em silêncio quando eu digo: Senhor, eu quero ser um servo de verdade. Querido Deus, tenha misericórdia da gente, porque é muito fácil a gente se enganar e a gente tem se enganado muitas vezes. Somos servos, na verdade, às vezes, dos nossos próprios interesses, vaidades, fraquezas. Não temos vontade de enfrentar a realidade de que o Senhor nos comprou por preço e, portanto, o nosso serviço de vida entregue em Tuas mãos é privilégio, é honra, mas nos desafia. Desafia a nossa carne, pois nossa carnalidade, talvez na sua essência, tem as marcas do egoísmo, do egocentrismo, da minha ótica, dos meus desejos, do meu comodismo, dos meus medos, e seja o que mais for eu possa pensar e veicular na minha mente, no meu coração. O que eu peço em nome de Jesus é que nós possamos aceitar e ousar sermos servos segundo o Teu coração. Não queremos ser um servo qualquer. Queremos servir com excelência ao nosso Pai Celeste. Não precisamos ser famosos nem aclamados pelos outros. Mas se tem uma voz que seria tão bom de ouvir um dia, e ouvir o Senhor nos dizer e nos convidar à Tua presença para a eternidade, ligando a palavra servo com a palavra bom e fiel. Servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo do Teu Senhor. Oh Deus, dá-nos a alegria de poder ouvir isso do Senhor um dia.
corrige-nos, nos ajuda, abre os nossos ouvidos para ouvir atentamente a Tua voz. Que outras vozes se calem, seja de outras pessoas, seja do mundo que nos cerca, seja do nosso próprio coração, para só ganhar eco, poder e força à voz do Senhor em nossa vida. Clamamos por isso, Pai, rogando por Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Marcelo. Obrigado, pastor, pela palavra. Louvado seja Deus por esta palavra. Só alguns avisos importantes dentro da nossa vida de igreja, e eu queria algum minuto da sua atenção. Vocês estão vendo aqui a caixa, né, de Natal dos missionários. Nós queríamos lembrar que essas caixas elas ficarão disponíveis até o dia 1º, então o próximo domingo. É importante, né, que toda a igreja participe desse momento. Então você pode, ao final do culto, vir já olhar estas caixas. Temos outras que estão posicionadas ali também na recepção do Salão Verde. E você pode trazer uma lembrança. Você vê a caixa do missionário que você, muitas vezes, o seu grupo familiar se identifica e está orando por ele. Ou se não, você olha também até as caixas que estão um pouco mais vazias e você pode trazer uma lembrança, sempre lembrando que é importante que você traga o seu presente, mas que ele não seja muito grande, o volume muito grande e também pesado, porque tem o custo de transporte e tudo isso, e às vezes você vai e traz uma baita de uma coisa que ocupa toda a caixa e não dá para ir mais nada, né? Mas importante, então, a participação de todos nós. Então, você pode olhar hoje, durante a semana, nas programações que você, porventura, participar, você também pode dar uma olhada nisso, mas no domingo que vem é a data limite para que a gente possa, então, mandar os nossos presentes para os missionários, ok? Nós, terça-feira, teremos o encerramento do grupo das mulheres, no encerramento do ano, teremos um jantar acontecendo como encerramento do grupo das mulheres, e todas as mulheres, então, estão convidadas a participar disso. Quarta-feira, temos a nossa reunião de oração, às 19h30, aberto a toda a igreja, e como o pastor Robson falou, sexta-feira nós teremos, então, o culto de ação de graças do Perspectivas, pelos 15 anos do Perspectivas, pelo ano que passou, será então com o reverendo Cássio Silva, e começa às 20 horas. Todos estão convidados também a participar. Sábado, temos o nosso Café dos Homens, então todos os homens convidados, o nosso último café do ano, então todos os homens também convidados a participar. Domingo, toda a igreja, aqueles que são membros da igreja e aqueles que estão agora vindo de integração, estão convocados a participar da nossa assembleia. Será no domingo, às 17 horas. Tá? Então, toda a igreja convocada a participar, aqueles que são membros da nossa assembleia. E também já queria colocar aí no radar de todos vocês um save the date. Nós teremos o nosso culto de Natal no dia 22 de dezembro. Já coloca na sua agenda aí para que você não programe nada nesse dia, porque vai ser importantíssimo também a participação de todos. Ok? Então, um ótimo domingo para você, que Deus abençoe você grandiosamente nesse domingo, e nos encontramos à noite para aqueles que vêm à noite, ou se não, próxima semana. Deus abençoe.